Mas tem uns que dizem que tá tudo bem. 35. São 35 quadrilhas em funcionamento? Ou é uma quadrilha que tem os funcionários? Meu filho. Vamos chamar Patriota Júnior ao vivo. Patriota, tá aí? Sim, tá. Patriota, bom dia para você. Um dado que chama a atenção. 35 veículos por dia. Tem como combater, porque isso não é de agora, né? É de sempre. Mas a gente sabe que em determinadas épocas do ano esse negócio dá uma levantada. O que é que está acontecendo? É verdade, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. E vez ou outra a gente observa uma escalada nesses números. Para você ter uma ideia, só em 2023 já foram mais de 8.500 roubos ou furtos aqui em Pernambuco, envolvendo aí veículos. Eu converso agora sobre esse assunto com o professor Laudemiro Neto, um pouquinho mais para cá, para a internet está oscilando um pouquinho. Ele que é advogado criminalista, especialista em segurança pública e professor de Direito aqui do Uninasal Caruaru. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que a gente observa aí nesses números? Tem alguma explicação para essa escalada aí de roubos e furtos de veículos aqui em Pernambuco? Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Pois bem, quando nós falamos de segurança pública, é essencial, principalmente, nós termos a atenção para com alguns deveres que o cidadão deve tomar para evitar essa escalada, principalmente nos crimes patrimoniais. Crimes esses que muitas vezes são atrelados a outros delitos, como receptação, tráfico de drogas. Então a população tem que ter em mente que nós temos uma função essencial para guarnecer nossos bens. Dicas que nós podemos dar ao cidadão consistem desde a saída e a entrada de casa. Antes de você deixar o celular, é sempre bom perceber como é que está o ambiente na rua. Muitos sujeitos eles se valem dessa chegada e dessa saída do indivíduo aos seus lares, com a redução da velocidade do veículo e aquela tensão por abrir a porta, e acaba fazendo a abordagem desse cidadão. Então, toda vez que você for chegar na sua residência, observe esse ambiente, veja se tem pessoas estranhas transitando naquela localidade e, por precaução, caso perceba algo estranho, é sempre prudente fazer um retorno, passar direto e não adentrar aquela residência para não ser abordado de forma furtiva. Outro ponto também que nós podemos enaltecer, que diz respeito à segurança para com esses veículos, é com o semáforo. É muito comum você chegar, principalmente no período noturno, e perceber que o semáforo está indo para o amarelo e as pessoas começarem a avançar os veículos até chegar ao sinal. Uma questão de segurança pública reflete no sentido de que, ao perceber que esse sinal vai passar para o vermelho, diminui a velocidade do veículo, mantendo uma distância do veículo que está à frente. Isso evita abordagens de surpresa e possibilita que, numa necessidade, você tenha um espaço para poder manobrar aquele seu veículo. Também é sempre bom dar como dica você não deixar objetos de valor nos bancos do veículo, bolsas, ainda que essas bolsas estejam vazias. Porque por vezes o sujeito ele vai passando naquela localidade e percebe aquele bem e acredita ter valores ali dentro e acaba fazendo com que haja a quebra do vidro para a retirada daqueles objetos ou até mesmo o próprio furto do veículo. Então todas essas dicas eles servem para que a gente possa diminuir com esse número que é crescente voltado à área dos crimes patrimoniais no nosso estado. Mário tem uma pergunta no estúdio. Patriota, as dicas foram importantes, mas eu queria saber do professor qual a avaliação que ele faz, por exemplo, da ausência de uma política de segurança do governo, Raquel, que prometeu entregar o Juntos pela Segurança e ainda não entregou, né? Até agora só a promessa, nomeação de servidores que não foram nomeados, concursados do último concurso de 2018, enfim, né? Como é que ele avalia essa situação dessa falta do planejamento do governo do estado que não chegou ainda na questão da segurança pública? Mário Flávio pergunta lá no estúdio, qual sua avaliação sobre a ausência de um programa de segurança pública do atual governo do estado. Pois bem, nossa atual governadora trouxe agora no mês de junho, julho, o novo pacto pela segurança pública, que é Juntos pela Segurança Pública. No entanto, falta uma efetividade desse pacto. É extremamente importante nós enaltecermos que as forças de segurança pública eles precisam passar
por uma reestruturação, principalmente no aparato humano. Então, esses concursos que foram anunciados na área de segurança pública são essenciais para que a gente possa ter um aparato humano apto a fazer frente a essa criminalidade que cresce dentro do nosso setor social. Lembrando que esses concursos têm normalmente um período de no mínimo 1 ano para que esses policiais possam adentrar a ativa, possam exercer a função junto à sociedade. E principalmente a Polícia Militar, que atua de forma ostensiva, ela é essencial para evitar que tais crimes ocorram, uma vez que o Estado, por meio do policial, ele se faz presente nesse contexto social. Então nós temos um déficit muito grande nas nossas corporações, tanto quanto a Polícia Militar como a Polícia Civil. E isso é essencial que tenha o concurso público para que a gente possa restabelecer essa estrutura do nosso Estado na área da segurança pública e fazer com que essa criminalidade tenda a diminuir. Tirar um projeto que já vinha há mais de 10 anos em curso e colocar um novo projeto da forma como foi feito é temerário, uma vez que nós não tínhamos sequer o aparato humano para fazer frente a esse cenário caótico que nós vivenciamos no campo da segurança pública. Então a atual governadora ela tem que fazer com que esses concursos venham a andar, os editais saiam e, acima de tudo, haja os cursos de formação e a convocação o mais rápido possível desse novo efetivo para que nós possamos efetivamente trazer um corpo humano para dentro das corporações que contam hoje com um dos déficits maiores do nosso Brasil. Professor, a gente sabe desse déficit aí envolvendo as polícias, né, aqui do estado, os órgãos de segurança, a estrutura para esses servidores poderem desempenhar as suas funções da melhor forma. Agora, isso tudo não vale de nada se não tiver um programa estruturador que atinja o DNA da criminalidade, né? Exatamente, é sempre bom nós identificarmos qual é o problema naquela área específica e trazer mecanismos que sejam efetivos para buscar reverter aquela situação. Políticas que são momentâneas, como normalmente nós vencemos. Perdemos a conexão com o Patriota, deixa eu dar uma ligadinha aqui para concluir o assunto. Tá? É importante. Botou? Botou, Tinha? Rio de Janeiro. Pronto. E outros programas que foram trazidos, mas que não tinham uma base, não tinham estrutura que fosse. Então pensar em segurança pública é você observar que nós não temos que nos limitar à figura do policial na rua, e sim todas essas raízes que passam pela educação, pela cultura e tudo que vem influenciar direto ou indiretamente na prática de tais condutas delitivas. Então o pacto ele precisa ter esse olhar, ele precisa ter uma atuação sistêmica e que por vezes nós não percebemos no atual que se encontra em vigor. O papel também dos legisladores, né, professor? Trazer leis realmente que endureçam as penas. Isso também, claro, pode combater de forma eficaz esses números, né, em curva ascendente de roubos e furtos. Exatamente, o legislador ele tem um papel essencial, uma vez que nós só temos crimes se houver uma lei. Então é preciso que os nossos representantes, principalmente no Congresso Nacional, eles tenham atenção para as demandas sociais. Um exemplo que eu trago à tona aqui de como o papel legislativo, além de outros, podem influenciar na redução da criminalidade, diz respeito à figura, por exemplo, dos assaltos a caixas eletrônicos. Se você pega os últimos anos, se percebe uma diminuição nesse tipo de ação. Por quê? Nós tivemos, além da iniciativa privada, onde os bancos tiveram também o seu papel essencial, investir na área de segurança eletrônica e também física dentro das agências, nós tivemos um legislativo que atuou buscando, por exemplo, transformar essas ações em crimes hediondos, trazendo uma pena mais robusta e, acima de tudo, fazendo com que o processo transcorresse e aqueles autores fossem efetivamente processados e condenados, tirando ele do conceito do convívio social. Ter esse papel também é essencial para que a gente possa pensar numa segurança pública, principalmente quando da aplicação da pena e seu caráter preventivo. Muito bem, obrigado pelas informações. Laudemiro Neto, advogado criminalista, especialista em segurança pública, professor de Direito aqui do Uninassal. É um conjunto de fatores, né, Renato? Todo mundo tem que dar as mãos, sociedade, poder público, os legisladores, para que políticas efetivas, né, sejam implementadas, para que nós observemos, né, esses números caírem, né? É com você. Obrigada, Patriota, pelas informações. Um abraço para o Laudemiro Neto também. Pois é, né?